Luta principal do UFC 288, Aljamain Sterling versus Henry Cejudo. Rapaz, foi uma luta polêmica. Não, a luta não foi polêmica, foi a decisão polêmica pela visão diferenciada de alguns juízes, né? Mas isso não tirou o brilho desse combate e nós vamos começar logo de cara aqui com algum contexto. Primeiro, a diferença de envergadura, né, de alcance. 1,80 para o Sterling e 1,63 para o Cejudo. E o Sterling tem um estilo diferentão na trocação, né? Então como é que eu via essa luta se desenrolando? Quem quiser conferir está no site do UFC.com.br. Lá tem a minha prévia sobre essa luta, tem também a do Carlão Barreto e a do André Azevedo. E eu dizia sim que isso seria uma boa vantagem para ele nessa luta, se mantendo na distância, movimentando, trocando de base. Ele não é mais habilidoso na trocação que o Cejudo e nem um lutador que nocauteia. Porém, seu jogo mais imprevisível poderia ser uma vantagem para o Aljamain, que na minha visão certamente iria tentar bater e sair sem ser atingido. E quando o adversário começasse a chegar mais perto, aí o Sterling iria entrar para derrubar. Um outro ponto de vantagem para o Sterling seria a diferença de peso, pois ele é da categoria de cima e o Cejudo é das duas categorias abaixo. Um terceiro ponto importante seria o jiu-jitsu, né? Que é o seu ponto mais perigoso e é onde o Sterling deveria explorar com mais afinco nessa luta. Claro que para ele poder explorar o seu jiu-jitsu brasileiro, ele teria que passar pelo wrestling do Cejudo, o que poderia ser uma tarefa muito difícil. Contudo, tem certas posições que o Sterling faz que não necessariamente precisa derrubar completamente o Cejudo para aplicar, como por exemplo o ataque nas costas. Ainda mais contra um wrestler que não aceita ficar por baixo e tem o costume de levantar oferecendo as costas. O Sterling faz muito bem essa transição de queda para as costas. E um ponto que o querido Elber Surati, que escreveu essa matéria, perguntou para mim, é que se eu acreditava que o tempo inativo do Cejudo poderia atrapalhar o seu desempenho. E eu disse que sim, porque 3 anos fora do octógono poderia fazer bastante diferença em uma luta de 5 rounds, especialmente se o Cejudo não tivesse ativo em sua rotina semanal de treino. Isso poderia dificultar um bocado o timing e a precisão dos golpes na luta em pé, onde o Cejudo tem mais habilidade. Ou até mesmo ele poderia defender as quedas com tranquilidade pela sua superioridade no wrestling, mas em algum momento poderia dar alguma abertura para o adversário pegar as costas, por exemplo. E ele perguntou também quem vence e qual método, e eu cravei Aljamain Sterling por ponto. Bem, depois desse contexto maravilhoso, já nós vamos ver o que disso tudo aconteceu na realidade. Primeiro, o Sterling me surpreendeu na luta em pé. Eu falando tanto que o Cejudo seria mais habilidoso na parte em pé, mas nessa área foi bem parelha. Na base de canhoto, o Sterling utilizou bastante chute médio e acertou com precisão para minar a resistência do Cejudo, e de destro ele trabalhava mais os chutes baixos. Todos esses golpes marcando ponto porque estavam conectando bem. Teve algumas ótimas cotoveladas também, como essa aqui, ó, uma linda cotovelada de esquerda, estilo Jonathan Dwight, linda demais e perigosíssima, né? Na parte de grappling, o Sterling também foi muito bem, aplicou quedas importantes, porém as mais bonitas foram do Cejudo, né? Olha essa aqui, na cadeirinha, ele segurou o chute, já conectando um single leg, mas ele preferiu soltar e grampear a cintura. Um braço por dentro e outro por fora, travando o braço do Sterling. Olha que interessante, o mais comum de derrubar a partir dessa posição é o Cejudo tentar derrubar para o lado do braço preso, pois prendendo esse braço é mais fácil de quebrar a postura do adversário para esse lado. O Sterling, ligado nisso, se posiciona ao contrário, colocando o peso para o outro lado, coloca a perna esquerda na frente e inclina o tronco também para a esquerda, sem problema para o campeão de wrestling. Então, em vez de fazer força para quebrar a postura do Sterling para a direita, o Cejudo aproveita o peso do Sterling para o outro lado, faz a cadeirinha na perna da frente, gira e derruba. Muita categoria. Teve outra aqui, ó, um inside trip maravilhoso. O Cejudo puxa o Sterling para ele colocar a perna na frente e imediatamente laça a perna para derrubar. O impressionante aqui não é essa técnica que bastante gente faz, mas a habilidade do Cejudo de derrubar mesmo que o adversário esteja altamente treinado na defesa. O Cejudo, quando viu que só laçar a perna por dentro e cair junto não seria suficiente, ele joga a perna lá para trás, estendendo o corpo ao máximo, e aí não teve jeito, conseguiu a queda. A mesma coisa com esse single leg espetacular, onde ele puxa a perna do adversário, Sterling está tranquilão no equilíbrio e a única maneira de derrubá-lo é levar a perna lá em cima e sair correndo igual um louco atravessando o octógono. E agora falando do contexto, da previsão do que seria essa luta e do que realmente aconteceu, no primeiro round o Sterling começa um pouco diferente do que previsto. Ele começa a luta acelerando, pressionando o Cejudo, e eu pensei, opa, isso não foi o que eu previ para você, rapaz. Cuidado para não tomar um golpe de encontro do Double Champ. Essa pressão inicial, ela não estava no meu script, mas o jeitão imprevisível, utilizando o seu maior alcance e muita troca de base, estavam presentes conforme a previsão.
Por isso que mesmo indo para frente contra um teoricamente melhor striker, não foi perigoso para ele nesse primeiro round. Inclusive, logo depois eu percebi que acelerar para cima do Cerrudo era realmente o melhor caminho, já que por conta do seu hiato de 3 anos sem luta, o Cerrudo não estava no seu 100%. Então, se o Sterling colocasse esse ritmo do primeiro round em mais alguns rounds durante a luta, certamente ele venceria com muito mais propriedade e não haveria dúvida sobre quem realmente venceu a luta. Os outros rounds foram um pouco mais parecidos do que eu acreditei que iria ser, com o Sterling mantendo a distância, bem ativo, sem ficar displicente com a cabeça no ataque, como diz os treinadores. Mas esse estilo acabou se provando que não era a melhor opção, porque o Cerrudo, na caça, ele é muito mais perigoso do que na defensiva. Tanto que o Cerrudo venceu o quinto round claramente. Não sei o que esse moço aqui, Derek Cleary, pensou. Mas depois desse primeiro round, o Sterling ficou lazy, preguiçoso traduzindo para o português. Mas não fui eu que falei isso. Não fica preguiçoso com a cabeça, hein? Os treinadores a todo momento estavam cobrando o Sterling para não ficar preguiçoso em certas posições de desvantagens, como ficar de 4 apoio, sem brigar para levantar ou atacar o Cerrudo em pé sem estar 100% ligado no movimento de cabeça. E claro, a conotação aqui desse termo, preguiçoso, no contexto da conversa, não é preguiçoso no sentido pejorativo, mas sim como, olha, eu não quero que você fique muito confortável nesses rounds, porque isso deixa a luta mais parelha, deixa o Cerrudo mais à vontade para dosar o seu gás, para durar bem os 5 rounds, e também a displicência em certos momentos pode abrir caminhos para um golpe mais perigoso do adversário. Olha o intervalo do segundo para o terceiro round, como o Cerrudo já está super ofegante. Então esse jogo mais cadenciado é ótimo para ele, né? Quando o Cerrudo não sofre tanta pressão no adversário, ele tem mais espaço para criar e colocar golpes mais perigosos, como essa joelhada saltando. Um exemplo claro é esse lance que aconteceu mais de uma vez na luta, onde o Cerrudo defende a queda muito bem, impedindo o Sterling de avançar e acaba desistindo de forçar a barra, e o Cerrudo fica de pé e pede para o Sterling levantar também. Isso é porque ele tem medo do chão do campeão? Olha, eu não acredito. Até porque o Cerrudo não precisa colocar no chão, buscar uma finalização. Ele só precisa manter o Sterling no chão sob ataque dessa mesma posição ou no ground and pound por pelo menos mais alguns segundos sem se expor muito. Assim ele conquistaria pontos importantes e poderia até virar a luta para ele. Mas eu acredito que ele deixava o Sterling levantar para não ter que trocar força com o Sterling para estabilizar uma posição de vantagem. Quando der para derrubar na categoria, eu farei, mas eu não quero gastar todo o meu tanque de combustível e ficar na mão nos rounds finais, porque essa troca de força por uma vantagem no chão, certamente o Sterling iria brigar também pela posição, como nesse lance bonito aqui, ó. O Sterling de 4 apoios, mão esquerda no chão e cotovelo direito no chão. Essa técnica também é muito utilizada no jiu-jitsu quando o adversário abraça as costas dessa posição. Aí o Sterling troca a posição dos braços, cotovelo esquerdo vai para o chão e o direito sobe, justamente porque o ataque precisa ser no braço do Cerrudo que está envolvendo por cima. Aí a técnica que o Sterling está programando para fazer consiste em 3 movimentos simultâneos: cotovelo direito para cima, joelho esquerdo para dentro e a cabeça olhando para o teto. Vamos ver o que saiu. Cotovelada na axila, foi. Joelho esquerdo subindo por dentro, foi. Agora a cabeça olhando para cima. Opa, ficou travada pela boa distribuição de peso do ex-campeão olímpico, mas o Sterling insiste mais um pouco e foi. Excelente posição. Braço travado, peso nas costas do Cerrudo para que ele não tenha como virar de frente. E agora o próximo movimento é o Sterling buscar com esse braço direito as costas do Cerrudo. Agora, buscando as costas, o Sterling vai ter que liberar o braço do Cerrudo. E para não perder a posição, ele precisa manter o peso nas costas. Então ele solta o braço, mantém o peso, mas o campeão olímpico chamou na responsa. Assim que o Sterling libera o braço, o Cerrudo imediatamente começa a levantar junto e utiliza esse mesmo braço forçando para baixo a postura do Sterling, que é obrigado a colocar a mão no chão para não cair de cara. Olha a mão do Sterling indo em direção à cintura do Cerrudo, mas no meio do caminho ele precisou usar a mão para se apoiar. Isso atrasou o movimento e Cerrudo pôde virar de frente a tempo para parar a investida do adversário. Irado demais, né? Com certeza contra 90% dos adversários, essa seria uma posição garantida para o Sterling. Mas imagine quantas vezes o Henry Cerrudo já treinou essa posição durante a sua carreira de wrestling. Mas não para por aqui. O Sterling continua na missão, eles vão pra grade e quando ele consegue travar mão com mão, dominando um braço do Cerrudo, igual aquela posição que o Cerrudo estava na vantagem, travando um braço do Sterling, mas derrubou para o outro lado. Já aqui o Sterling derrubou para o lado mais tradicional, que é o lado do braço preso.
Então eles chegam em uma posição onde é o objetivo do atual campeão, pois nós sabíamos que o Sterling, para poder fazer o seu jogo de chão, ele precisa primeiro passar pelo wrestling do wrestler olímpico, mas, por outro lado, pegar as costas nessa posição na grade, que é algo que o Sterling faz muito bem, ele não precisa derrubar o adversário completamente, estabilizar no chão, o que seria um problema. Mas aqui numa meia derrubada, digamos assim, já é o suficiente para o Sterling ameaçar as costas do adversário. Então o Sterling focou bastante nesse jogo de colocar o Cerrudo 4 apoios encostado na grade, Cerrudo bem treinado nessa defesa, não deixando de maneira nenhuma o Sterling completar essa posição nas costas. De qualquer maneira, o campeão conseguiu capitalizar essa posição, desferindo boas joelhadas no corpo. E a luta foi assim, mais truncada, porém com uma disposição de habilidade e técnicas dos dois lutadores, e quem sai ganhando somos nós, os fãs. Certo, turma? O que vocês acharam desse combate? Vocês acharam que a decisão foi correta? Quem deveria vencer? Cerrudo, Sterling? Comentem aqui embaixo. Se inscreva no canal do UFC Brasil. Se inscreva no meu canal também no YouTube, porque vocês têm as prévias desses combates e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!